Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O que começou como uma simples declaração em uma entrevista acabou ganhando contornos internacionais. E agora todo mundo está comentando sobre isso. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, fez elogios ao Flamengo que imediatamente repercutiram na Europa. Imagina só, um ídolo que marcou época nos gramados europeus, comentando sobre um clube brasileiro em um momento em que a atenção do futebol europeu está totalmente voltada para suas próprias ligas. E de repente o Flamengo surge nas manchetes. Ronaldo falou sobre a qualidade do elenco, a capacidade ofensiva e a estrutura do clube, destacando jogadores que já chamam atenção do futebol internacional. A repercussão foi instantânea. Sites de esportes de países como Espanha, Itália e Inglaterra começaram a noticiar que o Flamengo está se tornando cada vez mais competitivo e que o clube carioca poderia ser considerado uma referência não apenas no Brasil, mas em todo o continente sul-americano. A fala do Fenômeno também trouxe à tona a discussão sobre o potencial de exportação de talentos do clube e como jovens jogadores podem rapidamente ganhar projeção internacional. O impacto da fala de Ronaldo não se restringiu apenas às redes sociais. Ele abriu espaço para debates em programas de televisão na Europa e América do Sul. Jornalistas começaram a analisar com lupa cada palavra dita pelo ex-jogador, interpretando elogios e tentando entender se há alguma ligação com possíveis movimentações de mercado envolvendo o Flamengo. A especulação começou a crescer de maneira natural. Se Ronaldo reconhece o Flamengo, será que ele enxerga algum jogador que poderia estar no radar de gigantes europeus? A ideia de que o clube carioca pode servir como vitrine para talentos brasileiros é antiga, mas quando um ícone mundial fala sobre isso, tudo ganha outra dimensão. As redes sociais explodiram com comentários de torcedores de outros países, muitos surpresos com a ousadia do clube brasileiro em formar elencos que atraem atenção internacional. Alguns analistas também começaram a levantar a hipótese de que essa repercussão pode influenciar negociações futuras, abrindo portas para transferências de alto valor e parcerias com clubes do velho continente. A narrativa que começou como simples elogios, portanto, rapidamente se transformou em um rumor global. Além disso, o timing das declarações de Ronaldo é curioso. Ele não apenas comentou sobre a força do elenco, mas também sobre o histórico recente do Flamengo em competições internacionais, levantando a possibilidade de que o clube poderia consolidar sua posição como referência continental. A fala dele, mesmo sem dar detalhes concretos sobre movimentações de mercado, gerou uma onda de expectativas entre torcedores e jornalistas. A Europa, que historicamente olha para o futebol brasileiro apenas quando surgem jovens promissores, agora volta os olhos para o Flamengo como um todo, questionando se há algo a mais acontecendo nos bastidores do clube. É um efeito cascata. Elogio do ídolo, repercussão internacional, especulação sobre possíveis contratações e, claro, o aumento da visibilidade global do clube. Tudo isso acontece sem que nenhum anúncio oficial seja feito, mas a sensação de que algo grande pode estar prestes a acontecer é palpável. Essa narrativa cria um clima de mistério e expectativa, que é exatamente o que torcedores e mídia adoram explorar. O efeito dessas declarações também impacta diretamente na percepção de patrocinadores e investidores, que naturalmente começam a enxergar o Flamengo com outros olhos.
Se Ronaldo, referência mundial no futebol, demonstra interesse e respeito pelo clube, a marca do Flamengo ganha mais valor internacional. É um efeito psicológico imediato. Torcedores se sentem orgulhosos, a mídia amplifica e o mercado começa a imaginar cenários que poderiam envolver movimentações financeiras, novos contratos e até parcerias com clubes europeus. O impacto cultural não pode ser subestimado. É a prova de que uma simples fala, quando vinda de um ícone, pode desencadear uma série de reações em diferentes frentes. A especulação aumenta e o Flamengo, mesmo sem qualquer anúncio concreto, passa a ser visto como protagonista de uma narrativa global, algo que poucos clubes sul-americanos conseguem alcançar com tanta força e rapidez. As análises táticas também começaram a ganhar espaço a partir das palavras de Ronaldo. Jornalistas e comentaristas europeus começaram a dissecar jogos recentes do Flamengo, observando a movimentação dos jogadores, a forma como o técnico organiza o elenco e a eficiência ofensiva que Ronaldo destacou. Cada detalhe do time passou a ser avaliado sob a ótica da internacionalização. Será que algum atleta do Flamengo está pronto para o futebol europeu? A especulação é natural. Porque quando um jogador da estatura de Ronaldo elogia uma equipe, automaticamente aumenta o interesse do mercado externo. As conversas entre clubes, empresários e agentes de jogadores tornam-se inevitáveis e mesmo rumores não confirmados ganham força. É como se a simples fala do fenômeno tivesse desencadeado uma cadeia de possibilidades, todas centradas no Flamengo. E isso faz com que a atenção da mídia internacional se concentre no futebol brasileiro de uma forma inédita nos últimos anos. Por fim, esse cenário de especulação também influencia diretamente os torcedores do próprio Flamengo. Eles passam a imaginar possibilidades como a chegada de reforços de peso, novos contratos milionários ou até o reconhecimento de talentos locais em clubes europeus. É um efeito que mistura orgulho e expectativa, que movimenta o ambiente esportivo de maneira intensa. A fala de Ronaldo não apenas dá visibilidade ao clube, mas também serve como catalisador de sonhos e esperanças para a torcida, que vê no ídolo mundial alguém capaz de validar o que eles já sabiam. O Flamengo é grande, competitivo e merece atenção internacional. E assim, sem qualquer movimento concreto de mercado ou anúncio oficial, o rumor se consolida e a história do Flamengo passa a ganhar uma narrativa internacional, carregada de possibilidades, especulações e, claro, aquela pitada de mistério que todo bom torcedor adora explorar. A repercussão na Europa também começa a influenciar o comportamento de clubes do velho continente, que, diante das palavras de Ronaldo, podem começar a observar o Flamengo de maneira diferente. Não se trata apenas de jogadores individuais, mas do conjunto, da organização do time e da mentalidade vencedora que o fenômeno destacou. A especulação gira em torno da possibilidade de que clubes europeus podem começar a estabelecer contatos com empresários de atletas do Flamengo, visando futuras negociações. Esse tipo de atenção internacional tem efeitos diretos no mercado de transferências, onde clubes mais estruturados e com visibilidade global podem fazer propostas mais ousadas. Além disso, a narrativa de Ronaldo fortalece a imagem do Flamengo como um clube capaz de competir de igual para igual com grandes times internacionais, criando um efeito psicológico nos adversários e na própria torcida. A movimentação de rumores se torna, portanto, uma ferramenta estratégica para aumentar a percepção de valor do clube, criando uma sensação de que algo grande pode estar acontecendo nos bastidores, mesmo que oficialmente não haja nenhuma confirmação.
O efeito da declaração de Ronaldo também abre espaço para comparações com outros clubes brasileiros e, inevitavelmente, o Flamengo surge como protagonista. Torcedores e jornalistas de diferentes países começam a analisar o modelo de gestão do clube, a qualidade do elenco e a capacidade de formar jogadores que podem brilhar na Europa. A especulação cresce e cada detalhe sobre a equipe passa a ser interpretado como potencial indício de movimentações futuras. A imprensa europeia, acostumada a analisar rumores com atenção, começa a destacar nomes específicos, estratégias de mercado e possíveis planos de expansão internacional do clube. Tudo isso, claro, sem qualquer confirmação oficial, mas com grande impacto no imaginário coletivo. É um fenômeno curioso. Uma simples fala de Ronaldo transforma o Flamengo de um grande clube brasileiro em um objeto de interesse internacional, gerando rumores que ganham vida própria e movimentam tanto a mídia quanto o mercado de futebol global. Além do impacto tático e de mercado, as declarações também afetam a imagem institucional do Flamengo. Ronaldo, com sua credibilidade mundial, acaba funcionando como um selo de qualidade para o clube, algo que reforça a ideia de que o time carioca é digno de atenção global. Essa validação é importante não apenas para torcedores, mas também para patrocinadores, investidores e possíveis novos talentos interessados em ingressar no clube. A especulação sobre futuras contratações, parcerias internacionais ou até movimentos estratégicos de expansão do Flamengo se torna um tema constante, alimentado por comentários, entrevistas e matérias de destaque em diferentes idiomas. É um efeito em cadeia. A fala de um ícone mundial cria expectativas. Expectativas geram rumores. Rumores atraem atenção e atenção aumenta o prestígio do clube, mesmo sem qualquer movimento concreto. O efeito psicológico sobre jogadores do próprio Flamengo também não pode ser ignorado. Saber que Ronaldo Fenômeno, uma lenda viva do futebol, reconhece o valor do clube e do elenco é motivador. Isso cria um ambiente de confiança e ambição dentro do vestiário, que pode impactar diretamente na performance em campo. Os atletas passam a se sentir mais valorizados, aumentando a competitividade interna e incentivando desempenhos mais consistentes. Essa influência, mesmo que indireta, é poderosa. Além de fortalecer o espírito do grupo, reforça a narrativa de que o Flamengo é capaz de produzir talentos que chamam a atenção internacional, consolidando a reputação do clube como referência no cenário sul-americano. Em paralelo, a repercussão nas redes sociais e na mídia cria uma espécie de efeito multiplicador, onde torcedores, jornalistas e especialistas comentam, especulam e criam novas hipóteses a cada nova publicação. Cada elogio, cada detalhe mencionado por Ronaldo passa a ser analisado com lupa, aumentando ainda mais a visibilidade do Flamengo. A narrativa especulativa se intensifica e o rumor de que o clube pode estar prestes a dar passos importantes no mercado internacional ganha força, alimentando discussões, debates e previsões em diversos países. É um ciclo contínuo de atenção e expectativa que mantém o Flamengo sempre presente no radar global do futebol. Por fim, a fala de Ronaldo Fenômeno cria um cenário cheio de possibilidades, onde a especulação e o mistério caminham lado a lado. O Flamengo, sem qualquer anúncio oficial, torna-se protagonista de uma narrativa internacional que mistura elogios, curiosidade e projeção futura. Torcedores sonham, jornalistas especulam, clubes e investidores observam, e o mercado internacional do futebol começa a considerar o clube carioca como um ativo relevante.
É a prova de que o poder de uma declaração, quando vem de um ícone mundial, pode ultrapassar fronteiras, influenciar percepções e gerar rumores que movimentam a cena esportiva global de forma impressionante, mesmo sem confirmação concreta. O Flamengo, portanto, passa a ser visto sob uma nova luz, carregado de potencial, expectativa e aquele ar de mistério que só um grande rumor consegue criar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A repercussão do comentário de Ronaldo também começa a criar um efeito indireto sobre o próprio mercado brasileiro, gerando comparações imediatas entre o Flamengo e outros clubes do país. Jornalistas e especialistas passam a levantar questões sobre a capacidade do clube carioca de manter seus talentos e competir financeiramente com propostas europeias, mesmo sem que nenhuma negociação concreta tenha sido divulgada. O rumor se torna uma narrativa própria, alimentando discussões sobre a valorização dos jogadores, o planejamento estratégico da diretoria e a imagem institucional do Flamengo diante do mundo. Cada menção de Ronaldo é interpretada como uma possível pista sobre o futuro, seja em relação a jovens promissores que podem estar prestes a se transferir, seja sobre a possibilidade de o clube atrair nomes de peso para reforçar o elenco. Essa especulação transforma cada entrevista, cada declaração ou até mesmo cada post nas redes sociais em combustível para uma narrativa que cresce de maneira exponencial, fazendo com que torcedores e jornalistas acompanhem cada detalhe com atenção redobrada, imaginando cenários que podem ser tanto reais quanto fruto de pura expectativa. Além disso, a atenção internacional gerada pela fala de Ronaldo abre espaço para uma série de análises sobre a projeção do Flamengo fora do Brasil. Clubes europeus, acostumados a buscar talentos individuais, agora começam a observar o modelo de equipe como um todo, questionando se a força do grupo pode ser replicada em campeonatos internacionais. Essa especulação cria um clima de expectativa sobre possíveis parcerias, amistosos internacionais e até movimentações estratégicas que poderiam aumentar ainda mais a visibilidade global do clube. A narrativa se intensifica quando se pensa no impacto cultural e financeiro que esse tipo de atenção pode gerar. Maior interesse de patrocinadores estrangeiros, cobertura da mídia internacional e valorização do clube no cenário global. O Flamengo, mesmo sem movimentações concretas, passa a ser percebido como um protagonista capaz de influenciar tendências e provocar debates que antes eram restritos apenas aos grandes centros do futebol europeu. Por fim, esse cenário de rumores reforça a ideia de que o Flamengo não é apenas um grande clube brasileiro, mas um verdadeiro fenômeno capaz de atrair olhares internacionais de forma orgânica. A fala de Ronaldo funciona como um gatilho para uma série de especulações sobre possíveis transferências, parcerias e crescimento do clube fora do país, criando uma narrativa que mistura curiosidade, expectativa e até certo mistério. Torcedores, jornalistas e investidores passam a imaginar os próximos passos do clube enquanto o mundo observa atento. O efeito é imediato. O Flamengo se transforma em pauta constante, movimentando discussões, debates e projeções de futuro. A cada nova repercussão, a narrativa se fortalece e o clube se consolida como uma referência não apenas em resultados esportivos, mas também em capacidade de gerar interesse e visibilidade internacional, algo que poucos times sul-americanos conseguem alcançar de forma tão consistente e impactante. É isso, família!
Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.